Olá, eu sou Claudinei Duarte e esse é mais um episódio de Teologia Descomplicada. Nesse episódio, vou fechar a série sobre soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Vou falar sobre a soteriologia arminiana, ou seja, a doutrina da salvação arminiana, desenvolvida pelos chamados remonstrantes, que foram os discípulos de Jacob Arminio, o criador da doutrina arminiana. Eles foram apresentados no Sínodo de Dort, como foi falado no último episódio, entre 1618 e 1619 na Holanda, para apresentarem um resumo de sua fé. Esse resumo foi apresentado na forma de um acróstico, que nós já explicamos em outra aula, que são quando se forma uma palavra pelo alinhamento de outras palavras com as suas iniciais, e o acróstico calvinista foi apresentado, era tulipe, e o acróstico arminiano era o facts, ou fatos. E os fatos que eles apresentaram foram os seguintes. A letra F era o livre-arbítrio. A doutrina do livre-arbítrio afirma que o homem possui capacidade de escolher ou rejeitar a salvação oferecida por Deus. Para os arminianos, Deus capacita e ilumina o homem para fazer as suas decisões. Os arminianos se basearam nos seguintes versículos. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Esse versículo mostra que Deus dá ao homem a capacidade de escolher entre a vida e a morte, ou seja, crer em Deus e receber a vida, não crer em Deus e receber a morte. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não crê, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem mostra que a salvação é oferecida a todos, e o homem tem a liberdade de crer para receber a salvação ou recusá-la. O segundo ponto, que era a letra A, expiação para todos. Essa doutrina ensina que a expiação de Cristo na cruz, ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz, foi eficaz para todos os homens, não apenas para os eleitos. Para os arminianos, não faz sentido Deus oferecer uma salvação que não pode ser recebida. Se Deus chama para o arrependimento oferecendo a graça, essa graça tem que estar disponível, pois Deus não pode mentir. 1 Timóteo 2, 3 a 6 diz assim: Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse texto mostra que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, e Cristo deu a si mesmo em resgate por todos. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda sua promessa, como alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não deseja, segundo eles, que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, refletindo sua vontade de que a expiação de Cristo seja para todos. A terceira letra, o terceiro ponto, a letra C, eleição condicional. Essa doutrina ensina que a eleição para a salvação é condicionada à presciência de Deus sobre a fé ou a incredulidade do indivíduo. Para os arminianos, Deus, por sua onisciência, enxerga o futuro e vê quem poderá crer e elege os que crerão. Romanos 8, 29 a 30 diz assim: Porque os que dantes conheceu, ou seja, Deus conheceu a cada um de nós antes, de existirmos, inclusive, também nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A ênfase aqui, então, recai sobre o fato de que Deus conheceu antes e, por base nesse conhecimento, então, Deus elegeu aqueles que haveriam de crer. 1 Pedro 1,2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito,
para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui vemos que a eleição está ligada à presciência de Deus sobre os eleitos. Aqui ressalta o fato de que, enquanto no calvinismo a predestinação ser vista como individual, no arminianismo é vista como coletiva. Vemos que os escritores do Novo Testamento sempre falam de predestinação no coletivo ou plural. Então, geralmente você não encontra no Novo Testamento nenhuma passagem que fala a respeito de predestinação individual. Fala de eleição individual. Predestinação não tem. Depravação total. Essa doutrina reconhece a corrupção total da natureza humana, mas enfatiza que a graça preveniente de Deus permite que todos respondam positivamente ao Evangelho. Por graça preveniente, podemos entender a operação do Espírito Santo no momento que a palavra é anunciada, e o Espírito abre o coração do pecador, o capacitando a crer. Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse verso destaca a universalidade do pecado e da depravação humana. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse verso mostra que a capacidade de vir a Cristo é concedida pelo Pai, ou seja, nenhum de nós viria a Deus se não fosse a ação da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo operam a nossa salvação. E o quinto ponto, segurança em Cristo. Essa doutrina ensina que os crentes verdadeiros são seguros em sua salvação em Cristo, mas têm a liberdade de escolher rejeitar essa salvação. Aqui, arminianos se dividem, enquanto batistas e outros que tendem a crer que uma vez salvos, sempre salvos, ou seja, arminianos de 4 pontos, vão defender que a salvação não pode ser perdida. Metodistas e pentecostais creem que podem perder a salvação. O próprio Armínio não deixou fechada essa questão e, então, existem arminianos com as duas opiniões. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Esse texto mostra que os crentes têm a segurança de que nada poderá separá-los do amor de Deus em Cristo. Romanos 8, 38 a 39 diz assim: Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar os crentes do amor de Deus em Cristo. Essa é a visão, então, dos crentes arminianos que creem que a salvação, uma vez salvo, sempre salvo. Influência no movimento evangélico moderno e presença no mundo evangélico atual. As doutrinas remonstrantes, juntamente com a teologia arminiana, influenciaram profundamente o movimento evangélico moderno, contribuindo para a compreensão mais ampla da graça de Deus e da liberdade humana na salvação. Hoje, essas doutrinas são encontradas em muitas denominações evangélicas, refletindo uma diversidade de perspectivas teológicas dentro do mundo evangélico atual. Sua visão sobre a doutrina da salvação, majoritariamente encontrada no mundo atualmente, ou seja, a doutrina arminiana hoje ela é majoritária no mundo, com cerca de 70% a 75% dos crentes do mundo adotando a doutrina arminiana. Então, os wesleyanos, batistas arminianos, pentecostais engrossam essas fileiras de arminianos, geralmente. Obrigado por ouvir mais um episódio de Teologia Descomplicada. Até o próximo episódio e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.